mundo! Bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente continua a nossa tão amada série sobre estruturas de dados. Especificamente hoje a gente vai falar sobre dicionários, que é uma estrutura de dados muito importante e muito utilizada dentro de Python. Tenho certeza que é algo que vai te acompanhar pro resto da sua vida. Mas hoje tem coisa pra caramba pra falar, então nem vamos ficar de blá blá blá. Direto pro vídeo de hoje, roda a vinheta, produção. Muito bem, dicionários ou dictionaries. Primeiro aquela rápida introdução teórica que é de lei. Os dicionários implementam uma estrutura do tipo key value pair, que seria par, chave e valor. Ou seja, dentro dessa estrutura, dentro de um dicionário, existem chaves, que são coisas que identificam elementos dentro do dicionário, muito similar ao que o índice numérico fazia lá em listas e em tuplas. Aqui no dicionário a gente tem o conceito de chaves. Um objeto, é literalmente um objeto que é usado para identificar alguma coisa que está dentro dele, que está sendo armazenada pelo dicionário. E esta alguma coisa é exatamente o valor. Por isso que é chamado de par, chave e valor, né? É assim que ele funciona. Você precisa, para obter um valor, para resgatar alguma coisa de dentro do dicionário, ou escrever alguma coisa dentro do dicionário, você precisa associar a isso uma chave, né? Então, é sempre alguma coisa que anda em par. Uma chave associada a um valor. Essas chaves, como eu disse, elas podem ser quaisquer objetos, mas tem apenas uma condição. Esse objeto precisa ser o que o Python considera um objeto hashable ou hasheável. Não sei se essa palavra existe em português e também não sei qual que seria a melhor tradução para essa palavra em português. De todo modo, a gente não vai se aprofundar nesse conceito de hashable em si. De qualquer maneira, é muito fácil em Python saber se um objeto é hashable ou não. Basta executar a função built-in que o Python já disponibiliza, chamado hash. Se você executa a função hash, passando como parâmetro um objeto, e a função executa numa boa, né, significa que está tudo bem. Esse objeto é um objeto hasheável. De novo, não sei se essa palavra existe, sinceramente. Porém, se a função, em vez de executar, lança um erro, então significa que esse objeto não é hashable. E se ele não é hashable, ele não pode ser usado como uma chave dentro de um dicionário. Esse conceito é importantinho porque ele vai voltar no nosso próximo assunto, que é falando sobre sets. Então, guarda ele aí na cabeça. Uma outra coisa que é muito importante se mencionar a respeito de dicionários é que até a versão 3.7 do Python, dicionários eram estruturas de dados não ordenadas. Isso é, uma vez que você escrevia alguma coisa dentro do dicionário, o Python não garantiria para você que a ordem com que você foi colocando esses elementos dentro do dicionário seria preservada. A partir da versão 3.8, o Python resolveu mudar isso. E agora, o dicionário é considerado uma estrutura ordenada. Agora, presta atenção. O fato de ser ordenado não significa ser sequencial. O que eu quero dizer com isso? Dictionaries não são sequences. Dictionaries são iterables, sim, é verdade, mas eles não fazem parte do grupo de iterables que são conhecidos como sequences, como é o caso da string, da lista e da tupla. Um dicionário você não consegue indexar como um número, então não confunda as duas coisas. Ordenação não é sequência, apesar de que toda sequência tem uma ordenação aí envolvida. Mas acho que já falei demais e está na hora da gente começar a colocar aqui a mão na massa e começar a ver algumas coisas. E a gente vai começar justamente com o conceito de hashing. Aqui eu propus a gente executar a função hash e eu estou passando para hash aqui diversos tipos de objetos diferentes. Aqui na linha 22 eu estou passando um string, depois eu estou passando um inteiro, depois eu estou passando um número float negativo, passando um boolean e passando uma tupla. Então, eu vou executar com todos esses 5 objetos diferentes aqui, de tipos diferentes, todos os tipos que nós já vimos até esse ponto aqui da playlist, e vamos ver que odeie e nenhum erro acontece. Você vê aqui que o nosso programa executou até o final com código zero, como nós já vimos, código zero significa execução bem sucedida. Agora, o que acontece, por exemplo, se eu tentar executar o hash, a função hash, passando como parâmetro essa tupla com lista. De fato, aqui é uma tupla cujo primeiro elemento é uma string e o segundo elemento é uma lista, beleza? Se você ainda não sabe o que é tupla, significa que você não viu o meu vídeo anterior, então volta lá e assista, porque senão isso aqui não vai fazer muito sentido para você. Mesma coisa para a lista. Se você não sabe o que é lista e caiu de paraquedas aqui, significa que você não viu 2 vídeos para trás, então volta lá e vê aquele também. Mas continuando aqui, passando então esse objeto tupla com lista para hash, se eu executar, você vê que agora Python reclamou. Nada a ver.
E reclamou bem verbosamente, dizendo exatamente qual o problema. Ele disse que o tipo lista é unhashable. Ele não tem como executar a função hash com o tipo lista. Por quê? Porque listas são mutáveis. Aliás, faltou dizer isso. Dicionários são objetos mutáveis. A gente pode adicionar, a gente pode retirar, a gente pode alterar elementos dentro do dicionário. No entanto, as chaves do dicionário, todas têm que ser imutáveis, e não só imutáveis, tem que ser hashable. O lance é, e aliás grava isso, ser hashable quase sempre significa ser imutável. É quase a mesma coisa. Existe diferença. Tanto existe diferença que eu acabei de te mostrar uma aqui. Tuplas são, por definição, em Python, objetos imutáveis. Porém, tuplas podem armazenar listas, e listas são objetos mutáveis. Portanto, neste caso, apesar da tupla em si continuar sendo um objeto considerado imutável, por ela conter agora uma lista que é mutável, ela não é mais, então, um objeto hashable. Aqui, quando eu tinha, por exemplo, essa tupla com duas strings, e strings são objetos imutáveis, a tupla em si também era hashable. No entanto, aqui, quando eu incluo uma lista sendo um objeto mutável e não imutável, a tupla como um todo se torna não hashable. Então, show, tá entendido o conceito de hashable, vamos seguir o nosso barco. Vamos ver então como que a gente cria um dicionário em Python. Bom, a gente viu que listas nós criamos com os colchetes, abre colchete, coloca teus elementos, fecha colchete. A gente viu que tuplas a gente cria com os parênteses, abre parênteses, coloca teus elementos, fecha parênteses. E agora a gente chega em dicionário, e para dicionário a gente usa as chaves. Você abre chaves, coloca os teus pares, agora veja que cada elemento é um par e não uma coisa simplesmente isolada. Coloca os teus pares chave-valor, 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 e ao final você fecha a tua chave aqui, ó. Eu vou executar o código e a gente vai analisar o que é esse dicionário, meu dicionário, beleza? Então veja que em primeiro lugar eu printo, deixa eu me arrastar para cima, eu printo o dicionário aqui, e eu também printo aqui na linha 34 o tipo, apenas para você ficar aqui familiarizado com o que é o tipo dicionário dentro do Python, é esse tal desse dict. Primeiro, reforçando, as chaves em si, os objetos que compõem as chaves em si, eles não precisam ser de um tipo específico. Desde que o tipo em si, né, desde que o objeto em si seja hashable, tá tudo certo. Então a gente tem chaves de diferentes tipos de dados aqui. A gente tem string, a gente tem inteiro, a gente tem float, a gente tem string de novo e a gente tem tuplo também. Então tudo isso pode. Os valores armazenados por essas chaves, esses sim, podem ser qualquer coisa, não precisa ser hashable, não precisa ser mutable ou immutable, não tem nada a ver. O valor em si armazenado pela chave pode ser de qualquer tipo, de qualquer natureza, não tem restrição nenhuma. A terceira coisa que a gente tem que observar é que o par chave-valor, ele é separado por vírgulas, né? Então você tem aqui um par chave-valor, vírgula, outro par chave-valor, vírgula, outro, vírgula, outro, vírgula, e assim sucessivamente. E uma quarta coisa que eu quero observar, é uma variação do que eu já falei anteriormente aqui, é que pelo fato de que os objetos podem ser de qualquer tipo, eles podem ser inclusive de tipos outras estruturas de dados, como por exemplo lista. Aqui a gente tem a chave, que é um objeto string list, que está armazenando, né, que está fazendo referência ao valor lista 012. Aqui a gente tem, por exemplo, de novo, uma outra string dict, que está fazendo referência, que está armazenando um valor que é um objeto dicionário por si só. Ou seja, a gente pode aninhar estruturas de dados dentro do nosso dicionário, inclusive outros dicionários que, por sua vez, podem aninhar outros dicionários, que, por sua vez, podem aninhar outros dicionários, que, por sua vez, podem aninhar assim sucessivamente, entendeu? E antes da gente passar para o próximo tópico, eu tenho que falar que existe aqui uma dica de legibilidade para deixar o seu código mais Pythonic. O melhor seria você, na sua variável, né, na linha que você declara a sua variável, depois do igual, você abre as chaves para o seu dicionário, mas você já passa para a linha seguinte e começa a colocar cada chave-valor em uma linha separada. Então, eu vou te mostrar como vai ser o resultado final aqui. Ó. Então, o resultado final seria esse, e perceba que a coisa fica muito melhor, fica muito mais fácil para você, né, programador que está tendo que passar por esse código, ler e entender o que é cada coisa aqui. Né? Fica muito mais fácil entender qual que é a chave, qual que é o valor, olhando assim, do que como estava anteriormente, ou, por exemplo, como está aqui embaixo. Fica muito mais... É menos amigável você ficar procurando a vírgula para ver qual é a próxima chave e o próximo valor. Para ficar ainda melhor, repare que isso aqui é um outro dicionário, então, portanto, aqui a gente faria exatamente a mesma coisa. Olha. E esse seria, então, o resultado final mesmo. Inclusive, o dicionário indentado, aninhado dentro do seu dicionário principal, também seria repartido ali com uma chave-valor por linha.
Agora, é claro, o fato de você ter feito isso não muda em nada como o Python enxerga essa estrutura e tampouco como ele imprime. Eu vou rodar o programa de novo aqui e você vai ver que o resultado é exatamente o mesmo, tá? Isso aqui não se altera. E o que a gente faz se a gente quer declarar um dicionário vazio? Se por algum motivo você precisa de criar um dicionário vazio. Uma forma é essa aqui. Existem duas, na verdade. Uma é abre e fecha colchetes e a outra é usando a função dict, que assim como lá para bool, assim como lá para list, assim como lá para tuple, o dict simplesmente invoca o constructor do objeto dicionário. E vamos ver agora como que a gente faz indexação. Como que a gente faz indexação? Continua. O que a gente faz indexação em dicionários? Dicionários não são sequences, então não dá mais para usar um número, né, uma posição, mas dicionários têm as chaves, certo? Então agora a indexação acontece usando o mesmo princípio lá dos colchetes, era a mesma coisa em listas, era a mesma coisa em tuplas, e ainda são os colchetes aqui em dicionários. Porém, em vez de passar um número, eu passo então a chave. Eu passo então chave 1 para meu dicionário, e armazeno isso aqui numa variável que eu estou chamando de valor 1. E depois eu printo, usando fstrings, o que é o valor 1. Vamos rodar o programa e ver que o valor armazenado pela chave 1, objeto string chave 1, é 1. E de fato é. Eu me arrastar aqui para baixo para a gente dar uma olhada nessas outras linhas aqui. Porque eu quero te mostrar que, por mais estranho talvez que pareça, o conceito de uma chave que é uma tupla também pode ser usado exatamente da mesma forma. Lembre-se que o nosso dicionário, meu dicionário, né, uma das chaves dele é uma tupla aqui chamada 1,2, beleza? Essa é a tupla. E essa tupla armazena um valor, que é esse objeto string. E eu quero acessar o valor que está sendo armazenado para aquela tupla. Então eu faço exatamente da mesma maneira. A única diferença é que aqui anteriormente eu usei primeiro, né, a atribuição de assignment a uma variável, né? Então eu criei uma variável para armazenar o valor da chave 1, e aqui, já nesse exemplo da linha 59, eu estou fazendo direto dentro da minha fstring, estou chamando o meu dicionário, passando a chave, que é a tupla 1, 2. Fique ligado aqui na sequência dos colchetes, né? Então, esse colchete aqui significa que eu quero fazer uma operação de indexação, e dentro dele vem a chave. Como essa chave é uma tupla, eu preciso aqui dos parênteses, beleza? Então, fique ligado aqui o que essa sintaxe está representando. E, finalmente, aqui na linha 61, eu também acesso a chave dict, que vai ter que me retornar, então, esse dicionário aqui. Vamos executar o programa e ver se essas coisas aconteceram assim mesmo. Então, essa aqui a gente já tinha visto, a chave 1 armazena um inteiro 1, a chave dupla 1, 2 armazena esse valor, que é tuplas podem ser chaves, se a gente olhar aqui, de fato, esse é o valor que está sendo armazenado por ela. E a chave string dict armazena, na verdade não é armazena, né? Aqui eu só usei o type para mostrar que, de fato, isso aqui é um dicionário que está sendo armazenado pela chave dict, né? Eu não estou retornando o valor em si, mas o tipo do valor armazenado em meu dicionário chave dict. Mas você deve estar se perguntando, e deveria, o que acontece se eu tentar passar, né, tentar fazer uma indexação a um dicionário usando uma chave que não existe? Deixa eu comentar as linhas aqui em cima e executar aqui a linha 64 para ver que, deu erro, certo? Assim como daria erro se, por exemplo, lá em listas a gente estivesse tentando acessar uma posição que não existe, né? Uma posição que é maior do que o número de elementos que existe dentro da lista, a mesma coisa com tuplas. Em dicionários, é a mesma ideia. Você está chamando uma chave dentro de um dicionário que a chave não existe, então o Python printa para você um key error. Ele te fala que, olha, essa chave aqui que você chamou não está aqui dentro, então isso aqui é um erro, isso aqui é uma exceção. E para finalizar por hoje, vamos ver como que a gente pode adicionar novos elementos, novos pares chave-valor ao nosso dicionário. Aqui na linha 67 eu crio então um novo dicionário, eu chamo isso de um novo dict, e logo em seguida eu vou printar esse novo dict para a gente literalmente ver que ele é um dicionário vazio. E aí, das linhas 69 às linhas 72, o que eu estou fazendo é adicionar pares chave-valor, adicionar novos elementos ao meu dicionário. Qual é a sintaxe para fazer isso? Primeiro, a gente chama o nosso dicionário, a variável onde ele está armazenada, abre colchete, passa a chave que você quer criar, a chave que você deseja que agora exista, né? Isso vem, então, do lado esquerdo da operação de assignment, do lado esquerdo do sinal de igual, e do lado direito vem, então, o valor em si que você quer que essa chave que estava ali agora do lado esquerdo, armazene. Repare que nesse caso aqui eu estou fazendo tudo com string. Tanto as minhas chaves são objetos string, como os valores que eu estou armazenando também são objetos strings, mas, como a gente já viu, claro, isso não é uma exigência. Só uma pequena observação, apesar de não ser uma exigência,
Na verdade, isso aqui, chaves que são strings, é um caso extremamente comum. A grande maioria das vezes que eu precisei usar dicionário, não todas as vezes, mas a grande maioria das vezes, é bem comum usar a chave sendo um string, porque normalmente, quando você está trabalhando com dicionários, o que você está fazendo é agrupar dados a respeito de alguma mesma entidade, de algum mesmo objeto, de alguma mesma coisa, certo? E nós, seres humanos, costumamos fazer referência a atributos, a coisas, usando nomes, palavras, né? Então, uma pessoa tem cor de cabelo, tem um número de idade, tem um número de altura, etc, etc. Então, essas coisas, né, nome, sobrenome, idade, altura, quando esses dados se referem a uma mesma entidade, seja ela uma pessoa, seja ela um carro, seja ela um terreno, seja ela uma empresa, seja ela o que for, tipicamente a gente faz isso usando atributos nomeáveis. Então, por isso que eu digo que é um caso muito, muito, muito comum que um dicionário, as chaves de um dicionário sejam objetos string. Os objetos em si, claramente não, né? E vai variar exatamente ao que aquele atributo faz referência. Mas, enfim, essa é só uma observação aqui à parte para tentar trazer um pouquinho de contexto de realidade para o exemplo. Porque aquele exemplo que eu dei anteriormente, né, esse meu dicionário aqui, ele é bastante real, né? Uma coisa muito fictícia, muito nada a ver com o que você provavelmente veria na realidade, apenas para fazer a exemplificação dos conceitos que eu estava tentando fazer. Feita essa observação, voltando aqui então das linhas 69 a 72, o que eu estou fazendo do lado esquerdo aqui dessa atribuição de assignment é fazer referência a uma chave que eu quero que agora passe a existir. Beleza? Vamos executar o código e ver o que vai acontecer. Opa, o guinho, por quê? Porque eu não comentei a linha 64, onde já estava o nosso conhecido key error. Agora sim, executando novamente. Ah não, deixa eu só comentar essa outra linha aqui em cima, porque eu não quero nada na tela atrapalhando a nossa visualização. Beleza. A linha 68, então, printou para a gente aqui o nosso novo dict, que é literalmente um dicionário vazio, sem nada. E o resultado das linhas 69 a 72, a gente vê nesse print aqui que foi feito pela linha 73. A gente tem, então, agora dentro do nosso dicionário uma chave chamada nome, que armazena o valor Clark. Uma chave sobrenome, Kent. Profissão, jornalista, identidade secreta, Superman. É muito simples, é muito fácil assim. Eu quero garantir que você não esteja fazendo uma confusão. Lembra que na linha 64, quando a gente executou e viu que essa sintaxe aqui, que é uma sintaxe extremamente parecida, na verdade, exatamente a mesma do que está aqui antes do igual, né? Ou seja, eu estou chamando um dicionário que já existe e passando como uma chave, né, algo que não existe, uma chave que ainda não existe dentro dele. E aqui no 64 eu tive um erro. Porém, se eu comento e executo o meu código, a gente vê claramente que das linhas 69 a 72 não houve erro nenhum. A explicação para isso é um tanto quanto óbvia, mas eu quero fazer questão de mencionar aqui, é que essa sintaxe aqui da linha 64, sem um igual na frente fazendo alguma coisa, não é uma operação de atribuição. O Python simplesmente vai tentar acessar a chave 3, que não existe dentro daquele objeto meu dicionário que a gente criou. No entanto, aqui nessas linhas, o que a gente está fazendo é uma operação de atribuição. Então, quando o Python vê esse igual, ele entende perfeitamente, ok, você não está tentando acessar a chave nome dentro de novo dict. O que você está tentando fazer é criar a chave nome e, associada a ela, o valor que vem aqui depois do igual. Beleza? Para hoje é isso. Eu vou querer parar o vídeo por aqui, porque, como eu já falei anteriormente, eu tenho aí uma meta de tentar manter a menos de 25 minutos cada vídeo. E eu tenho certeza que se a gente for tentar ver os utilitários para dicionários, vai extrapolar esse tempo. Então, melhor deixar isso para um próximo vídeo, que provavelmente vai ser um vídeo razoavelmente curto, mas ainda assim, eu prefiro esse vídeo aqui em torno de 20 minutos e um outro vídeo razoavelmente curto do que tentar colocar tudo num vídeo só e aí, de repente, não ser tão atraente para quem tem que assistir, que é você que está aqui me dando essa força. E falando em me dar uma força, eu não posso me despedir sem antes pedir que você, por favor, clique no sininho, dá o seu like, interage comigo nos comentários. Caso alguma coisa que eu expliquei aqui não tenha ficado claro, e é bem possível que não tenha, você, por favor, me diga, que a gente vai trocando uma ideia, eu vou te ajudando, você vai me ajudando, etc. Compartilha também esse vídeo com quem você acha que vai fazer um bom proveito e não deixe de se inscrever no canal. É isso, obrigado e tchau!